Bom dia a todos. Estamos aqui de volta para fazer uma breve meditação. Nunca pedi isso, mas vou pedir dessa vez, vou começar a pedir dessa vez, né? Dá um like aí no vídeo depois, se inscreve no canal, Albemir de Carvalho, canal 7. Vou dar uma força aí, né, pra gente. Muito bem. Nossa meditação hoje conta a história de um homem, de um rapaz, na verdade, que ele estudou toda a vida em colégio confessional, né? No caso, colégio adventista. Durante muito tempo ele estudou, então no ensino médio ele foi transferido para noite, para uma escola comum, né? E nós adventistas nós temos um preceito bíblico que diz que o dia começa no pôr do sol e termina no pôr do sol, claro, né? E o sábado não seria diferente, começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado, convencionalmente falando. E ele estuda na noite nessa escola, obviamente que tinha aula sexta-feira à noite e ele não ia. Nós temos um documento que nos dá esse direito de se ausentar da aula de sexta-feira, de repetir alguma prova, algum trabalho que for passado, você pode fazer em outra ocasião. Esse documento é de fácil acesso, né? É legal em todo o Brasil, provavelmente em todo o mundo. E ele tinha esse documento, claro, a igreja deu para ele esse documento e ele não ia para a aula sexta-feira. E um dia, uma aluna procurou por ele e disse: André, toda sexta-feira todo mundo vem pra aula, cara. O que é que tu faz? Eu saio com a turma, vai beber, vai curtir, conta aí pra gente essa história, né? E ele, não tem nada a ver, é um assunto religioso, na verdade, espiritual. Eu não venho pra aula sexta-feira sexta-feira à noite, porque é sábado. E sábado nós não estudamos, não trabalhamos, no nosso trabalho secular, nosso estudo secular, a gente para na sexta-feira no pôr do sol. Ela disse: mas cara, que doidice é essa? Sexta-feira é sexta-feira, não é sábado. E ele pegou, né? Gastou um tempo com ela e explicou dentro da Bíblia, né? Como é que funcionava o sábado, o porquê do sábado. E ele deu para ela todos os detalhes e ela ficou gostando do que ouviu. E depois, com algumas semanas depois, um outro cara também procurou pelo André, com a mesma questão, né? Ele tinha ouvido falar da menina, aquele assunto, cara, explica pra gente aí esse assunto e tal. E o André gastou tempo também com esse rapaz e explicou para ele como é que funciona o sábado, biblicamente falando, né? O porquê de não trabalhar, o porquê de não estudar, secular, né? Falando. E esse cara também gostou do que ouviu e começou a chamar o André de sexta-feira. O André virou o sexta-feira da turma. E um dia esse cara, esse amigo do André, que para quem ele explicou como funcionava o mandamento do sábado, que o sábado é um mandamento, está no livro de Êxodo, do capítulo 20, do versículo 8 ao 12, e está lá em Levítico também, né? Em Levítico, não, perdão, Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 12 ao 16, salvo engano, do 11 ao 15. Depois a gente confirma isso aí. E esse cara agitou a turma, a classe toda. E um dia o André foi chamado no intervalo, né? Todo mundo ficou na classe, ninguém saiu para ele passar esse estudo do sábado. Não era o André, era o sexta-feira, né? Então sexta-feira era um cara popular na escola. E o André explicou para a turma como é que funcionava. O grande problema é que ninguém mais queria ir para aula na sexta-feira à noite. Alguns, porque gostaram do estudo, do ensinamento, que é bíblico, alguns, né, até. E outros por conveniência, né? Para curtir, para sair, para viver a vida, as piadas, né? Lá fora. E isso era um problema agora do colégio. O diretor chama o André e fala com ele. E o André, mais uma vez, gasta tempo explicando para o diretor. Perdão, primeiro um dos professores, né? O mais atingido na sexta-feira à noite daquele dia. Chamou o André explicou para ele e tal, ele se convenceu. Depois vem o diretor e o André explica para ele se convenceu. E esse diretor fez uma coisa inusitada. Ele decidiu que aquela turma do André
não teria aula sexta-feira à noite. Foi uma confusão. Foi um rebu. Ser sabatista, muitas vezes, causa rebu, causa frição, causa tumulto, secularmente falando. E aquela turma deixou de ter aula sexta-feira à noite. As outras turmas viram isso aí acontecendo e pressionaram. Os seus professores pressionaram o coordenador, pressionaram o diretor. E o diretor tinha agora tinha duas opções: retornar à aula, retornar aquela turma às aulas de sexta-feira, ou fechar o colégio sexta-feira à noite. E o diretor fez o mais inusitado. Ele decretou que não haveria aula na sexta-feira à noite naquela escola. Isso cria um clima, cria um rebu, cria uma confusão com a rede, com o conglomerado de escolas. Você está vendo como uma coisa nasce pequena e cresce? É assim que o sábado acontece na vida de cada pessoa que aceita. Ele nasce pequeno, muitas vezes sem muita compreensão, mas você vai vivendo, você vai entendendo, você vai estudando, você vai vendo que tem fundamento. E assim é o sábado. E eu queria finalizar essa meditação contando uma história de um cliente meu, né? Na verdade, não um cliente, eu fui fazer uma corrida, isso em 2014, 2015. E quando eu cheguei lá, a cliente, a passageira não estava em casa, né? Na época não tinha essa tecnologia que tem hoje, era era mais simples, né? E eu buzinei, desci, toquei campainha, bati, a passageira não apareceu, eu não sabia quem era. Na época era bem diferente do que é hoje. E tinha ao lado, isso umas 6 horas da noite, 6 da noite, ao lado da calçada, umas 2 casas depois, tinha um casal de idosos sentados. E a mulher disse assim: a fulaninha saiu, passou aqui agora há pouco. E eu voltei lá, né? Mas pode ser que ela volte, pode ser que tenha na mercearia, né? Eu voltei, fiquei no carro assim, encostado, né? Esperando alguns minutos. E nesse intervalo de tempo, eu peguei um livro aqui no carro, um livro missionário do ano, né? 2014, 2015, e dei para esse casal. E eles gostaram muito do livro, gostaram mesmo, né? Comentaram. Ali, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, a gente ficou ali conversando. E o homem do casal me fez uma pergunta difícil, né? Quer dizer, a pergunta é comum, mas é difícil de responder. Ele perguntou assim: qual é o seu ministério? Ele talvez tenha achado, pelo fato do livro ser religioso, ter achado que eu era evangélico assembleiano, né? Talvez eu tenha fisionomia de assembleiano. Nada contra os assembleianos, né? Claro que não. Só que eu não sou assembleiano. E ele disse assim: qual é o seu ministério? E eu, quando me faz essa pergunta, ou outra pergunta, assim, tipo assim, você é evangélico, eu posso dar 2 respostas. Eu dou uma das duas. A primeira resposta que eu posso dar é que eu sou adventista do 7º dia. Porque eu já respondo a segunda pergunta que ele fará depois, se eu disser que sim, sou adventista. Então, essa é a primeira resposta que eu dou. Uma das respostas que eu dou: eu sou adventista do 7º dia. E outra resposta é que eu sou protestante. Que aí eu choco a pessoa, e ele pergunta, ele se espanta, e eu explico para ele que protestante é uma palavra composta de 2 palavras: pró, que quer dizer a favor, e testante, que quer dizer testamento. Protestante, a favor dos testamentos, ou seja, a favor da Bíblia. Mas nesse dia eu respondi que era adventista do 7º dia para aquele senhor. E eu tenho a impressão que ele ouviu eu dizer que era leproso. Porque quando eu respondi, ele encostou assim para trás na cadeira, né? Mudou de fisionomia, ficou visivelmente incomodado com a minha resposta. E a mulher parece que não percebeu ou não se incomodou, ela continuou mexendo no livro ali, comentando alguma coisa. E eu senti que aquele homem tinha se desgostado de mim. E ele, não satisfeito, disse assim: quer dizer então que você faz parte daquela religião que vive no tempo de Moisés, né, no tempo da lei. E eu, rapidamente, eu não pensei muito, disse: não, nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Mas vocês guardam a lei de Moisés? Ele se chateou assim, falou assim:
tão áspero comigo. Eu disse, não, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, a lei é bíblica, está na Bíblia. No livro de Êxodo, no capítulo 20. Não, mas é cor de Moisés, é cor de Moisés. Vocês vivem no tempo de Moisés. Eu digo, não existe tempo de Moisés, Senhor. Existe o tempo de Deus, o tempo é da graça. Isso não graça no Novo Testamento para cá. Antigamente era Deus e no Novo Testamento é Jesus. Antigamente era lei e agora é graça. Ele estava bem incomodado, realmente. E eu disse, não, sempre foi graça. Jesus já existia no Antigo Testamento. Jesus estava na criação do mundo. Você está equivocado, ele falou comigo assim, tão áspero. Aí eu voltei no carro, peguei uma Bíblia, abri no livro de João, no capítulo 1, versículo de 1 ao 3, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu li na Bíblia isso aí, eu não citei, eu li para ele. E ele disse, eu quero ver isso aí na minha Bíblia amanhã. Aí eu brinquei com ele agora, né? Eu digo, para que esperar para amanhã? Vai lá, pega a tua Bíblia lá, vamos ver logo agora. Ele se levantou assim meio que dando chute nas coisas, no vento, foi lá dentro, voltou com a Bíblia. E quando ele abriu a Bíblia, era exatamente a versão exatamente igual à minha. E ele não conseguia ler bem, eu abri assim, meio que eu pudesse eu, e ele veio e li a versão exatamente igual, sem uma vírgula a mais nem a menos. Aí ele esfriou assim, ele baixou a fúria, a ira, né? Ele disse assim, eu nunca tinha visto isso. Eu digo, tá vendo agora? E estava sempre aí, sempre esteve aí, né? Não foi colocado nada, né? Eu disse para ele rindo. E ele ficou assim pensativo, né? Eu digo, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu tinha que ir embora, né? A mulher não vinha mais, eu tinha que ir trabalhar. Digo, eu posso lhe fazer uma pergunta, senhor? Ele disse, pode. Eu digo, Cristo poderia ter ressuscitado na cruz no meio da tarde depois de ter morrido? Ele disse que sim, claro que podia. Eu digo, e sábado de manhã ele poderia ter ressuscitado na cruz ou à tarde? Aí ele demorou um pouco e disse, podia sim. Aí eu fiz a pergunta que era o ponto da minha questão. E por que ele não fez isso? Por que ele não ressuscitou na sexta-feira à tarde, antes do pôr do sol? Ou durante o dia de sábado, de manhã de tarde? Por que ele não fez isso? E ele ficou assim olhando, ele sabia que não tinha resposta para me dar. E eu disse, Senhor, ele não ressuscitou? Porque lá na criação, no 6 dias da criação, ele concluiu a criação na sexta-feira e descansou no sábado. E agora, na redenção, ele viveu a semana da paixão, a semana do sofrimento, a semana da angústia e concluiu na sexta-feira. E tinha que descansar também no sábado. Porque ele descansa na criação e descansa na redenção. Foi para nos dar o exemplo que ele fez isso. Por isso que isso é mandamento. Eu disse isso e me despedi daquele casal. Eu disse uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe. E fui embora. Eu não sei, eu nunca mais voltei lá. Eu não sei o que aquele senhor e aquela senhora fizeram com aquela informação que eu passei para ele, aquela informação bíblica. Eu não sei o que eles fizeram com aquela informação. Mas eu saí tranquilo porque eu sabia que agora eles tinham a informação. Eles podiam mudar de vida agora. Então eu conto essa história porque eu fico feliz de saber que essa é a nossa função. Ensinar. Dessa forma, com carinho, com atenção. Com alegria. E a gente faz isso de vez em quando. E o sábado precisa ser para você, se ainda não é, um dia de descanso. Quem disse isso? Deus, da criação. E Deus, da redenção. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.